Bom dia, a paz do Senhor. Deus abençoe a Igreja de Cristo Jesus que levanta cedo, que tem um compromisso com Deus pelas manhãs. Bom dia. Nós vamos entrar na presença do Senhor, que Ele é a nossa estrela da manhã. Vamos orar para depois podermos meditar na palavra dEle. Deus Pai Todo-Poderoso, glorificado seja o Teu santo nome nesta manhã, Senhor. Quero te adorar, quero te bendizer, quero te agradecer, Senhor, porque é o Senhor que inclina o nosso coração a Ti. Senhor, abençoa a Tua igreja nessa manhã, Pai. Obrigada por mais 24 horas que o Senhor deposita em nossa vida, Pai, para te adorar, para ter um coração grato a Ti, Senhor. Quero nessa manhã, Senhor amado, meditar, Pai, aprender mais de Ti, Senhor amado. Ser conosco, ser com a Tua igreja nos 4 cantos da terra, Paizinho querido. Nos sustenta, Paizinho amado, nos esconde em Ti, Pai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essa quarta-feira. Obrigada pela saúde, pelo alimento. Obrigada pela paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta manhã eu quero meditar com vocês em Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 7. Nós vamos falar de um povo escolhido por Deus, o povo de Israel, que foi tirado do Egito, que caminhou com o Senhor, presenciou os milagres dele, e mesmo assim, tiveram um coração incrédulo. Hebreus 3, a partir do 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso, me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque, havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia. Eu quero voltar ao versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O nosso coração é enganoso, igreja. Com muita facilidade, nós construímos ídolos que nos afastam de Deus. Muitas vezes é a nossa casa, o zelo, o nosso carro, aquela paixão, aquela idolatria, a família muitas vezes, e nutrimos um sentimento de infidelidade, sendo que temos um Deus fiel, um Deus imutável, aquele que jamais nos abandona. Ele diz que ninguém poderá nos arrebatar da mão dele. Temos um Deus justo e fiel, mas Ele nos ama, Ele sabe a nossa fragilidade.
Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Quando oramos e o Espírito Santo nos traz à mente irmãos que estão afastados, irmãos que estão enfermos, irmãos que por algum motivo pararam a caminhada. Nós devemos procurá-los, mandar mensagens, incentivá-los, antes que eles se sintam desprezados, abandonados. Não devemos correr, devemos estender a mão para aquele que ficou para trás. É esse o coração de Deus, nos ensina e nos exorta para que possamos estar ajudando aquele que enfraqueceu na caminhada. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Essa confiança que o Senhor nos coloca todos os dias no nosso coração. A necessidade de permanecermos nele, a necessidade de todas as manhãs ser gratos a Deus por tão grande salvação. Ser gratos a Deus porque Ele nos separou, Ele nos tirou para fora desse mundo. Um mundo corruptível, um mundo corrupto, um mundo enganado, um mundo que jaz no maligno. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ora, que privilégios! Que privilégio poder estar na presença de Deus pelas manhãs, podendo entregar a nossa família, tendo a nossa vida entregue, a nossa mente saudável a um Deus que tudo criou, que tudo formou para a sua glória, para o seu louvor. Devemos sim manter essa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Irmãos, muitas vezes o servo do Senhor, ele procura evangelizar, ele procura transmitir aquele tesouro que ele recebeu do Senhor. E dentro da nossa própria casa, irmãos, existem corações endurecidos que se recusam a ouvir, que se recusam a acreditar em Deus, que por causa da sua própria força, do seu próprio conhecimento, sabem tudo, né? Nós chegamos a um período que nós somos autossuficientes, nós sabemos tudo, não necessitamos de Deus, não entendemos que é Ele que nos coloca de pé pelas manhãs, é Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos sustenta, nos dá o emprego, nos dá carinho para que possamos transmitir aos nossos familiares o zelo, né? O cuidado para com a nossa casa. Tudo isso vem de Deus. Todo talento, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, onde não há dúvida nem sombra de variação. E por quê? Havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Eu estava vendo filme recentemente, eu vi que aquela multidão, aquele número enorme de cristãos que atravessaram o Mar Vermelho a seco, que presenciaram os milagres do Senhor. Quando Moisés subiu ao monte para orar, né? Que muitas vezes a gente tem que deixar tudo, nós devemos deixar tudo, os nossos afazeres, os nossos compromissos diários, nós temos que buscar a face do Senhor. Jesus orava e nós devemos orar também para sermos plenos do amor de Deus. Quando Moisés subiu ao monte, o povo se desesperou, cansou de esperar. Pediram para Arão fazer um Deus. E nessa ocasião, qual foi a distração deles? Começaram a beber, a dançar, se ainda buscassem a face do Senhor em oração para que o tempo passasse rápido, mas não, eles entraram na diversão, na bagunça como vemos hoje.
eu não sei no seu bairro, mas onde eu moro, na Baixada Santista, por onde eu ando, eu vejo calçadas repletas de jovens. Eles vão até para a rua, põem cadeirinha no meio da rua. Na rua onde eu resido, todo final de semana é motivo para bebedice, para escândalo, seja um futebol, seja um aniversário. E nós somos assim mesmo, nós procuramos nos alegrarmos. Aquele que não conhece Jesus procura uma alegria falsa, na bebida, no vício. E o povo de Israel não foi diferente, até que Moisés desceu e confrontou eles com a realidade. O que vocês estão fazendo? Pecando contra o Senhor. E muitos optaram pela obediência, optaram por seguir Moisés. Mas alguns falaram, cansei, nós cansamos, Moisés, não queremos mais saber desse Deus. E voltaram as costas para Jesus, voltaram as costas para Deus, o Criador. E esses morreram no deserto. Morreram por escolha própria, por opção própria. Fecharam o coração. E no versículo 19 diz, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A incredulidade, irmãos, é um perigo. Nos leva à desobediência. E vamos ver a definição de incredulidade, irmãos. Incredulidade é a inclinação de quem tem dificuldade em crer em algo ou não se deixa convencer com facilidade. Quando o irmão começa a falar, normalmente nosso coração se fecha, principalmente aqueles que têm uma cultura ou se acham, né? Porque diante de Deus todos nós somos iguais. Todos nós somos fracos, somos barros. Mas quando estudamos um pouquinho mais, né? Muitas vezes temos uma caminhada longa, achamos que sabemos de tudo. Aí o irmãozinho começa a falar, isso eu já conheço. Essa palavra eu já ouvi. E a incredulidade, irmãos, fecha as portas do milagre, dos milagres de Deus em nossas vidas. A incredulidade, irmãos, desagrada a Deus. Nós podemos ver em Hebreus mesmo. Hebreus 11. Vamos ler o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A incredulidade é contrária à fé. Enquanto a fé nos une a Deus, a fé nos aproxima de Deus, nós conquistamos uma eterna salvação, conquistamos bênçãos, conquistamos um coração alegre, os dons espirituais através da fé. A incredulidade nos afasta de Deus, do Deus vivo. Impede a posse da terra prometida. Vamos ver em 2 Coríntios 1, 20. 2 Coríntios 1, 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Deus nos promete um reino, Deus nos promete um céus maravilhoso. As promessas do Senhor é para aqueles que creem, para aqueles que estão caminhando para um reino eterno. Aqui é passageiro, irmãos. Nós somos peregrinos aqui na terra. Nunca tivemos dias tão atribulados, dias tão sem esperança. E o Senhor nos promete um reino eterno. A incredulidade impede a resposta das nossas orações. Quando duvidamos, o Senhor não pode agir. Em Tiago, irmãos, no livro de Tiago,
1, de 5 a 8. Tiago 1, de 5 a 8. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é o homem de coração dobre Ai, desculpe, irmãos.